tom, né, é o tom, na realidade, da grande preocupação que a gente tem hoje no Brasil, que é a tal da crise do ensino, né? O que é esse ensino jurídico? Que é um debate que a gente, dentro da ABED, a Associação Brasileira de Ensino do Direito, que Fragalha é sócio fundador e ex-vice-presidente, né, e eu atualmente estou ocupando o cargo de presidente, a gente discute quase que cotidianamente. O que é o ensino jurídico, né? Para que ele foi criado, como o Renan colocou, para que ele existe hoje? Que eu acho que para você pensar em termos de crise do ensino, a gente tem que pensar muito efetivamente nesse sentido. Eu só posso falar que existe uma crise, ou se um fenômeno, se um sistema não funciona bem, se eu consigo perceber claramente se pelos motivos pelos quais ele foi criado, ele não está atendendo, né? O que eu quero dizer com isso, por exemplo, é o tal do sistema penitenciário. Todo mundo fala na tal da crise do sistema penitenciário brasileiro. Eu acho que o sistema penitenciário brasileiro não tem crise nenhuma. Ele está perfeito. Porque uma coisa é o discurso para o qual ele é criado, outra coisa é pelo qual ele efetivamente é criado. Ele é efetivamente criado para manter os caras lá dentro, feito bicho, né, apartado da sociedade. Fazem isso muito bem. Então, não tem crise, né? Claro que eu estou fazendo uma crítica ao sistema, né, ao modelo real e não ao modelo discursivo que ele existe. E nesse mesmo sentido, então, a gente precisa pensar um pouco do que é a tal da crise. E eu queria, inicialmente, assim, afastar veementemente uma ideia que é veiculada de que a crise do ensino do direito está diretamente relacionada à ampliação dos cursos de direito no Brasil. O Renan falou em ampliação, mas não falou nesse tom de maneira nenhuma, mas esse é um discurso que está posto na sociedade. O principal problema da crise do ensino do direito no Brasil hoje está diretamente relacionado à enorme expansão dos cursos de direito que existe no Brasil hoje. Sai o resultado do exame da ordem, passa 10, 12% dos candidatos em média nacional, a ordem dos advogados efetivamente, imediatamente após, coloca, né, isso é mais uma prova cabal da péssima qualidade dos cursos de direitos que existem no Brasil, etc. e tal. A ampliação desenfreada, etc, etc. Eu quero afastar essa ideia de que a ampliação dos cursos de direito necessariamente é ruim. Nós, na ABED, entendemos exatamente ao contrário. A gente, inclusive, tem trabalhado sempre em cima de um discurso tripartite, né, integrado. Nós somos a favor da ampliação dos cursos superiores no país e dos cursos de direito, claro, nosso foco central, por entender que esse é um espaço, é um curso de formação, antes de mais nada, de cidadãos. Mas nós entendemos que a ampliação das vagas não pode ser feito sem a democratização do acesso a essas vagas. Porque não adianta estar dobrando o número de vagas, se essas vagas continuarem indo para os de sempre. Eu preciso dar acesso a importantes parcelas, significativas parcelas da sociedade, que não têm acesso ao ensino superior. E finalmente, não adianta ampliar as vagas, não adianta democratizar as vagas, se a gente não qualificar o acesso. Ou seja, eu preciso ampliar, democratizar, mas fazer isso com qualidade. Resumo da ópera: eu não tenho nada contra ter 2.000 cursos de direito no Brasil, se esses 2.000 cursos de direito tiverem um padrão de uma UF, tiverem o padrão de uma Federal de Santa Catarina, de uma UNB, de uma Federal de Pernambuco ou de uma USP. 2.000, 3.000, 4.000 cursos, se todos eles tiverem esse tipo de padrão, quem que vai ser contra? Aí um amigo meu diz: não, eu vou ser contra sim, porque é romantismo isso, Daniel. Não existe trabalho para todo mundo. O cara que vai ser garçom, ele não precisa ser formado em direito, ele precisa ser um bom garçom. E a minha resposta para ele, eu concordo inteiramente: um bom garçom não precisa ser formado em direito, mas o filho do garçom tem que ter o direito de escolher se ele quer ser garçom ou se ele quer ser um bacharel. Hoje ele não tem esse direito, né? Então, quando a gente faz o discurso de que a ampliação das vagas é ruim, a gente acaba, sem perceber, fazendo o discurso que legitima que os bons empregos, o acesso aos bons empregos de nível superior na área do direito, vão continuar para os de sempre, né? E aí, efetivamente, vocês, né, estudantes de uma universidade de elite, que pelo perfil socioeconômico
tem uma condição socioeconômica pessoal e familiar boa são os detentores, né? Eles possuem no mínimo a expectativa de direito em relação a esses cargos futuros. Colocado essa questão, eu quero voltar para a tal da crise. O que é esta crise do ensino do direito que existe hoje? Durante muito tempo eu trabalhei com a ideia de que essa crise do direito ela poderia ser compreendida dentro de duas facetas. Inclusive no livro que eu e o Fragalho organizamos em 2006, a gente trabalhava isso na introdução. A crise do ensino do direito pode ser compreendida como uma crise funcional, né, sistemática, e uma crise teórica. Ela é uma crise teórica porque o modelo de ensino do direito não consegue fazer com que os futuros operadores compreendam o momento sócio-histórico que a gente está passando. A gente não consegue compreender as profundas mudanças que o fenômeno jurídico no Ocidente, no mundo, está enfrentando por conta da tal da globalização, por conta da tal da internet. A gente não para estudar as repercussões do atentado de 11 de setembro na relação do direito constitucional. A gente simplesmente reproduz valores que estão postos nos manuais, nos códigos, nos livros, né? E todas as verdades cristalizadas do século XIX até metade do século XX do positivismo jurídico, que hoje muitas vezes não conseguem dar conta da complexidade do sistema, a gente deixa de lado. Então é uma crise teórica. Ao mesmo tempo é uma crise funcional, porque se eu imaginar que o ensino de direito ele não tem uma função de formar pensadores, mas de apenas de habilitar as pessoas para o exercício das profissões jurídicas, ele também passa em crise, já que 10, 15, 20% dos candidatos passam no exame de ordem, né? De cada 5 mil candidatos para um concurso da magistratura, apenas 15, 20 vão ser aprovados. Ou seja, mesmo se eu pensar da maneira mais tacanha possível, o ensino de direito está em crise. Ele nem faz o cara se preparar para o mundo real do trabalho, nem ele faz o cara passar, pelo menos no concurso público ou no exame de ordem. Só que ultimamente eu venho trabalhando a ideia de que na realidade existe uma terceira faceta dessa crise que talvez negue a própria crise, que era aquela fala inicial quando eu dizia da questão da crise do sistema penitenciário, que é o que eu tenho chamado de crise política do ensino do direito, né? Afinal de contas, para que existe direito hoje? Afinal de contas, ensino de direito hoje, faculdades de direito hoje. Afinal de contas, por que vocês estão aqui? Dá para ver pela carinha de vocês que vocês devem ser alunos mais ou menos de primeiro, segundo, terceiro ano do curso, né? São mais jovens. Por que vocês vieram fazer direito? Infelizmente, há 15, 12 anos atrás, quando a gente perguntava isso para um grupo de calouros, a gente escutava muito: porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero fazer justiça, porque eu sou apaixonado pela profissão, e um percentual razoável de que eu quero me dar bem na profissão, né? Tem muitas opções de emprego, tal. E um terceiro fator que permanece inalterado é papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó são da área, né? Isso vai facilitar a minha vida. O que eu estou percebendo hoje, nos últimos anos, é que quando eu faço essa pergunta a um grupo de calouros, cada vez mais eu escuto menos a visão utópica de mudar o mundo, e cada vez mais eu escuto mais a resposta do aspecto individual, né, do me dar bem na profissão. Isso não é uma crítica. Não levem esta fala como um aspecto de uma crítica. Apesar de eu concordar com que o Adilson Gurgel de Castro, que é um professor da Federal do Rio Grande do Norte e o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, do Conselho Federal da Ordem, o Adilson diz o seguinte: o estudante de direito, ele tem que ter a vontade de mudar o mundo. Nós precisamos recuperar no estudante de direito a velha utopia da transformação da sociedade. E não a transformação radical, não a transformação
transformação da sociedade, formação da cidadania, da compreensão do papel político que nós exercemos na sociedade, da compreensão da nossa história enquanto categoria profissional na própria existência do Brasil. Mas cada vez mais a gente trabalha com essa lógica do eu quero me dar bem, eu quero fazer concurso público. Como é que é, Rogério? Ganhar 22 mil reais por mês, me encostar, virar poeta e deixar os estagiários trabalharem por mim, né? Se esse é o objetivo dos cursos de direito, né? São os números que o Rogério me deu agora vindo pra cá. Ah, não, é para promotor de justiça que é 22, né? Promotor da 20, tá melhor que juiz, então, Rogério. Fez o concurso errado, você, tá vendo? Mas percebe onde eu quero chegar. Se os cursos de direito, a sua expectativa, ou seja, a sua razão de ser, no que se refere ao, aspas gigantescos, clientes, né, os estudantes, se a sua razão de ser é um mero processo habilitatório para passar no concurso público, é um mero processo habilitatório para passar no exame de ordem a qualquer custo, talvez não exista crise nenhuma. Porque o diploma de bacharel em direito, cada vez mais no Brasil, vira um pedaço de papel com uma função exclusivamente habilitatória. Eu preciso do diploma para do diploma fazer o concurso, e é no concurso que eu vou estudar. Então, nesse sentido, eu repito, não há crise, porque como não há expectativa por parte dos clientes, o que os clientes querem é o diploma, e isso é garantido a eles depois de 5, 6 anos, obviamente está tudo certo, né? Eu só consigo pensar, Renan e Lobão, na questão do ensino do direito a partir dessa premissa. Para que existe esse fenômeno? Para que está criado os cursos? Se a gente vai se reduzir a isso, a um mero processo de habilitação para concurseiro, tem uma coisa muito errada. E o pior de tudo é que a própria OAB acaba caminhando nesse sentido, fortalecendo essa ideia cada vez mais com o exame de ordem. A forma como a primeira etapa da prova do exame de ordem é feita, que é uma forma com todo respeito à ordem que ela merece, mas isso é uma coisa que eu digo ao Adilson pelo menos uma vez por mês, então eu posso dizer publicamente aqui, é uma prova imbecilizante, a primeira etapa do exame de ordem, né? Alienante é muito bonito para falar, é imbecilizante. Eles acabam reforçando essa ideia. Eu já disse, o vestibular destruiu o ensino médio. O ensino médio perdeu sua função de ser. Vocês fizeram ensino médio não para atingir um nível de conhecimento e um processo de emancipação cultural e intelectual. Vocês fizeram o ensino médio única e exclusivamente para poder fazer a prova do vestibular. Era o único motivo pelo qual vocês faziam o ensino médio. O exame de ordem está fazendo exatamente a mesma coisa com os cursos de direito. A gente não faz mais o curso de direito por um processo de emancipação cultural e intelectual. A gente faz o curso de direito única e exclusivamente para passar no exame de ordem, né? E aí vem a grande questão, né? O que diabo é tal da qualidade? Qualidade são os critérios que o MEC coloca para a gente, os instrumentos de validade? Será que é só isso? Né? Qualidade passa por essa discussão de teoria e prática, que eu acho que é um tema, para mim, extremamente importante de discutir. Primeiro porque é uma discussão estéril e histérica, né? Eu não tenho como discutir se o curso de Direito ele é teórico ou prático. É como se eu tivesse que escolher agora você, a sua perna direita ou a sua perna esquerda. Uma das duas eu vou tirar. Topa? Um olho. Você prefere o olho direito ou o olho esquerdo? Os dois. O curso de Direito é exatamente isso. Ele é teórico e prático ao mesmo tempo. Agora, o pior de tudo é que os caras que falam que o curso de Direito tem que ser prático, não são práticos. A prática de quem defende a prática não é a prática.
é um processo de adestramento intelectual dos estudantes, porque o que eles compreendem por prática é a reprodução acrítica do que está nos manuais dos grandes doutrinadores e a apreensão acrítica das decisões jurisprudenciais dominantes. Traduzindo, meu filho, se comporte, aprenda direitinho o que é que doutor Capês, doutor Vicente, doutor Greco, doutor Mirabete, doutora Maria Helena Diniz ou doutor Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, para poder dar um equilíbrio nas citações, dizem, entendem, acham. Eles sabem o que é direito, o seu papel é absorver a crítica e reproduzir acriticamente essas visões. Isso não é prática. Eu fiz o curso de Direito na Universidade Católica de Salvador. Eu fiz 2 disciplinas, 2 semestres seguidos de Direito dos Contratos. Sabe quantos contratos eu redigi em sala de aula orientado por professor? Nenhum. Eu fiz 3 semestres de processo penal. Sabe quantas denúncias eu redigi na sala de aula orientado por um professor? Nenhum. Pacto pré-nupcial? Nenhum. Petição? Só no estágio com aquela orientação ruinzinha. Claro, eu sou antigo, né? Eu ainda sou do currículo de 73, para vocês terem uma ideia, né? Nem a 886 de 94 eu peguei, já estava formado. Mas eu garanto que boa parte dessas coisas vocês não fizeram. E quando o fazem, fazem exclusivamente no escritório, no espaço de estágio. A prática, ela é quase que proibida de entrar na sala de aula daqueles que dizem que são práticos. Sabe aqueles professores que dizem: agora, Lobão, agora que chegamos no 3º semestre, vocês vão começar a estudar direito. Essas bobagens de história, filosofia, antropologia, política, economia, esqueçam, não serve para nada. Agora vocês vão começar a ver o que é direito. Esses sujeitos são os primeiros a não deixar a prática entrar em sala de aula, porque eles reproduzem de maneira crítica aquilo que está no manual e reproduzem de maneira crítica a jurisprudência dominante. O curso de Direito ele é teórico, o curso de Direito ele é prático. O que ele não pode ser é dogmatizado, o que ele não pode ser é dogmatizante, o que ele não pode ser é alienante, o que ele não pode ser é imbecilizante. Esse é o grande desafio. E aí, infelizmente, o que se observa, para concluir, no Brasil, é que de uma maneira em geral, o aspecto de qualidade quase sempre está ligado única e exclusivamente a 2 fatores. Resultado dos egressos. Uma Universidade Federal Fluminense que vai tirar uma nota 5 no ENAD deste ano, né? E uma nota 3 no IDD deste ano. Mais ou menos isso que vocês tiraram, não fez? Fiz dever de casa direitinho. E que vai ter 47,5% dos seus formandos aprovados no exame de ordem 2010.1 é considerado uma instituição de qualidade. Ponto. De fato é. Agora não podemos deixar de levar em conta que vocês são a elite intelectual, fazem parte da elite intelectual da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por exemplo, quando eu fiz Direito, eram 33 candidatos por vaga para 100 vagas. Façam os cálculos, tinha 3.300 candidatos para 100. Entraram 100, 3.200 ficaram de fora. Pode ser que o melhor dos 3.300 tenha dado um branco e ficado de fora. Pode ser que o pior, eu passei. Agora, na média, os 100 que tinham lá eram muito bons. Resumo da ópera: quanto menos eles fossem atrapalhados pelos professores da Católica de Salvador, melhor. Os que escutaram aula demais, né, Rogério, acabaram não passando nos concursos. Os que não escutaram é que se deram bem. A segunda vertente para avaliar uma qualidade dos cursos é o corpo docente. E aí é o ciclo virtuoso, né? Se na UF tem bons alunos, eu quero ser professor na UF. Os concursos públicos na UF serão disputados e cada vez mais os professores, os melhores professores, os mais titulados, com mais currículo, com mais experiência, vão dar aula aqui. E se cria um círculo virtuoso, que não vai acontecer numa instituição pequena do interior da Bahia, como aqui hoje eu estou passando o meu período de recolhimento monástico para repensar na vida. Eu fui para uma cidadezinha no meio da Bahia
E por mais esforço que se faça, evidentemente eu não vou conseguir ter um vestibular que agregue, então eu não vou ter uma qualidade de seleção tão grande, então eu não vou ter um grupo de alunos de qualidade intelectual tão expressivo, então eu não vou ter um resultado no ENAD tão favorável, então eu não vou atrair melhores alunos, então eu não vou atrair professores que queiram ir trabalhar lá, e eu entro num ciclo vicioso. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, que essa grande discussão, e que acho que só no debate a gente vai poder voltar a mexer, é que a discussão de qualidade não pode ser medida apenas por esses indicadores externos. E existe uma coisa que é importantíssima quando um curso de Direito começa a refletir sobre si mesmo e começa a repensar sobre si mesmo, que muitas vezes passa batido, que é o seu projeto pedagógico. Uma pergunta para encerrar é: por que o curso de Direito da UF existe? Para servir a quem e para servir a quê? Enquanto o curso não tiver esta resposta, ele não consegue reformatar o seu projeto, ele não consegue efetivamente trabalhar de maneira articulada, orgânica, organizada, e aí fazer um diferencial. Enquanto ele não souber para quem ele existe e para que ele existe, ele vai continuar apenas reproduzindo a mesmice que o Brasil inteiro faz, e nesse processo vai continuar surfando na onda muito mais da qualidade da seleção discente e docente do que na efetividade da qualidade de um projeto pedagógico. Evidentemente, essa crítica eu posso fazer à UF, eu posso fazer à UFSC, eu posso fazer à USP, eu posso fazer à FASB, que é a faculdade que eu coordeno em Barreiras, na Bahia, e que sofre dos mesmos problemas de falta de sintonia de projeto pedagógico, dos mesmos problemas de compreensão teórica do que é um curso de Direito, dos mesmos problemas que qualquer outro curso de Direito no Brasil existe. É uma crítica muito mais ao sistema, né, do que a uma instituição isolada. Nos 10 anos que eu estou aqui, eu sempre ouvi falar que o ensino está em crise. A crise é permanente, salvo uma única exceção, um único momento em que eu não ouvi esse discurso do ensino do direito está em crise, né? E a sua fala me lembrou muito desse momento, Daniel. Foi há mais ou menos 3 anos atrás, num seminário da OAB, em que estava falando o André, que era o diretor, ou é o diretor, o coordenador do curso de Direito da Estácio de Sá, né? E o André dizia: o curso de Direito, o ensino de Direito não está em crise, muito pelo contrário, ele vai muito bem, obrigado, quem está dizendo o contrário está errado, né? Então ele dizia com todas as letras que o ensino estava ótimo, que estava dando tudo certo. E estava dando tudo certo porque ele oferecia algum tipo de resposta a alguns dilemas, que são os dilemas que eu acho que permeiam as 3 falas, né? As 3 falas, elas estão marcadas para usar uma expressão que vocês certamente devem ter tido contato nas aulas de introdução, quando tiveram contato com o livro do Miai, a Introdução Crítica ao Direito, né? Por 4 grandes dicotomias, né, que estão presentes, que permeiam as falas, né? É um confronto entre elite e massa, uma dicotomia muito presente entre elite e massa. A gente é um curso de ensino para elite ou a gente é um curso para massa. É um confronto permanente entre essa ideia de teoria e prática, com todas as variáveis possíveis em função de como você define o que é teoria e como você define o que é prática. É um confronto permanente entre isolamento e integração, né, como o Lobão mencionou, ou seja, as faculdades de Direito, elas foram criadas, institucionalizadas sempre fora do campus e dificilmente se integram numa lógica universitária. Elas são pensadas como seres isolados, né, como seres que não dialogam com o resto do mundo, né, e, sobretudo, o que eu acho mais importante, um confronto entre formação e profissão. Ou seja, qual é o processo educacional que a gente vive? É um processo de formação, é um processo de profissionalização, né? E aí eu vou fechar esse meu breve comentário que tenta permear as 3 falas, lançando uma bomba de nêutrons no meu auditório, né? Dizendo que o futuro para vocês é tenebroso. Por que ele é tenebroso, né? Existem 600 mil alunos de direito no país, né? Com a perspectiva de crescer um pouco mais, né? Estão sendo oferecidas, o Daniel já me chama aqui a atenção, 250 mil vagas. E eu tenho um estudo que eu reputo bastante sério, bastante bem feito, que eu acho que a gente vai integrar no Observatório Discente, que diz, né, e quem foi meu aluno
já ouviu esse discurso, que diz que metade de vocês não vai trabalhar na profissão. 50%, e isso é estatístico, pode escolher se vai ser o lado direito ou se vai ser o lado esquerdo. 50% de vocês vai trabalhar com alguma outra coisa que não é direito. Vai desde motorista de táxi até empresário, dono de uma bela empresa, dono de uma empresa portentosa, fazendo um enorme êxito na sua vida profissional, né? A pergunta que eu quero deixar, e aí não para os meus palestrantes, mas para vocês, transferindo a palavra agora para o auditório formular suas perguntas, é: em qual das duas metades vocês se encontram? A que vai trabalhar ou a que não vai trabalhar? Na área. Bom, refraseando aqui, né? Na área ou fora da área? Bom, enfim, eram essas observações que eu queria fazer a partir das três falas. Aberto para o auditório para formulação de perguntas. Tem duas perguntas lá no fundo. Tem microfone, Rogério, ou é na garganta? Tá, então vem aqui à frente, por favor. De forma alguma. Não, foi a única vez que eu ouvi alguém. Bom dia a todos. Professor Roberto, eu só gostaria de fazer uma provocação à tua fala. Eu acho que os alunos da UFF e essa minoria intelectualmente bem formada do país estará empregada. Eu acho que o problema não é a questão do acesso, né? Eu acho que o problema do curso de Direito hoje, com essa massificação e esse empobrecimento intelectual, essa imbecilização que o professor Daniel falava, corre o risco de fazer com que haja um rebaixamento do status do curso de Direito. Ou seja, eu acho que é muito provável que nos próximos anos, e já há proposta disso, que se transforme o curso de Direito num curso técnico, né, na medida em que a sua formação não exige um gabarito intelectual muito alto, né? Eu acredito que os alunos que estão aqui tenham todas as chances de ingressar no mercado de trabalho pelo fato de serem alunos bem formados, porque a regra é de alunos mal formados, né? Eu sou professor de duas instituições no Espírito Santo, duas instituições, uma delas de caráter nacional, né? E o que nós observamos é uma tendência à desqualificação do curso, né? Uma delas transformou-se há pouco tempo uma grande instituição em sociedade anônima. Ela trabalha hoje montando a sua estrutura acadêmica, aliás, não é mais uma estrutura acadêmica, a partir dos releases econômicos que são lançados em Nova York, que dizem assim: ora, se a instituição quiser ter uma alta de ações, ela tem que realizar operações de downsizing, né? Ela está muito mais preocupada em enxugar o seu quadro técnico, o seu quadro de professores, para fazer com que haja um aumento das ações, do que efetivamente formar um curso, né, bem formado. Então eu acho que os alunos que estão aqui vão conseguir acesso. O problema é que a maioria não vai conseguir por conta da desqualificação. E acho que o grande risco que nós corremos, né, vocês aí que já são elite do país e logo vão estar no mercado de trabalho, se essa tese pegasse de uma transformação do status do curso de Direito de bacharel para um curso técnico. Ou seja, né, se a coisa continua, né, com essa destruição, com essa erosão do gabarito do curso de Direito, eu acho que esse é um risco que deve ser levado em conta. Acho que isso está no horizonte, a gente não pode descartar esse fenômeno. Tinha uma outra. Alguém mais? Tinha uma outra pergunta lá no fundo. Tem que vir para frente, você vai desistir, é isso? Eu sei. E não vejo inconveniente. Tem Moçambique, tem Custec. Oi. Então, acho que tentando dar uma noção mais clara aí dessa crise de ensino, acho que ressaltando um outro lado, que por um lado a gente tem, né,
esse é o objetivo de muitos estudantes que, né, quando colocam aí essa questão de teoria e prática, às vezes vai ouvir o próprio estudante reclamando muito que não, teoria não, eu quero a prática, eu quero saber onde eu devo marcar o X no concurso, na prova da OAB para passar, já que esse é o objetivo. Né? Por outro lado, também a gente vive um contexto que eu acho, dentro do direito, nitidamente pós-positivista, em que a prática exigiria uma reflexão teórica, né, maior. E aí fica essa questão de exigir, por esse lado que eu falei agora, uma reflexão teórica, mas por outro também, né, às vezes partindo do próprio estudante, exigir mais da questão dogmática e menos da teoria por esses objetivos da prova da OAB, né, dos concursos públicos, né, e a questão fica, né, de como poderia haver essa conciliação, ou às vezes nem tanto conciliação assim, mas efetivamente a transformação de um dos lados. Se, por um lado, esse contexto pós-positivista é complicado da gente escapar, será que a gente não teria, então, melhores condições para tentar modificar um pouco a forma como, né, é avaliados da prova da OAB, esses concursos, como isso é feito? Será que não seria aí que teria que mudar, ou como é possível uma solução de conciliação entre essas duas demandas, né, da teoria e da dogmática, né, por conta esses dois lados que o curso precisaria atender de uma sociedade, tanto de uma sociedade que exige um profissional com uma formação teórica, de reflexão teórica mais profunda, para se inserir nesse contexto pós-direito pós-positivista, como por outro lado também, né, dessas opções que aparecem aí de concursos da área do direito, de salário de mais de R$20 mil, e dessa necessidade da prova do OAB, que também vai fazer o estudante exigir, né, que em vez dessa reflexão teórica, que tenha a parte mais dogmática forte para fazer as escolhas corretas nessas provas. É isso. Falar aqui. Tá gravando. Aqui na faculdade, a gente tem professor de constitucional que fala que o exame de ordem é uma garantia fundamental do cidadão. E eu, como não tenho nenhum posicionamento sobre o exame de ordem, e é a primeira vez que eu escuto um argumento bem fundamentado do senhor, não sei se foi o contrário, mas acho que foi crítico ao exame de ordem. Aí eu queria que eu sei que é palestra sobre ensino jurídico e tal, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse exame, até porque hoje em dia todo mundo quer fazer concurso público e tal, e ser advogado é quase xingamento. Então, tipo, o mínimo que você pode ser hoje em dia é advogado. Essa é a perspectiva do direito. Essa é a perspectiva do estudante de direito. Então eu queria saber o que o senhor acha do exame e como é que o senhor conseguiria ligar a universidade ao exame de ordem de uma maneira saudável, já que ele existe. Bom, gente, em função do adiantado da hora, eu vou encerrar as perguntas e dar 5 minutos para cada um dos palestrantes poder reagir às perguntas formuladas. Renan, vou passar para você primeiro. Sou sempre o primeiro? Vamos lá, acho que são as questões acabaram girando em torno de teoria versus prática e dogmática versus zetética, e usando a terminologia do Fifek. Bom, continuo achando que são falsas essas questões. Um depende do outro. Mas eu não abordei de forma muito explícita a teoria versus a prática. E eu acho que talvez essa seja, hoje essa seja a grande investida. Ou seja, repensar esse curso de Direito a partir da sua prática. O Daniel falou, eu estudei contratos, nunca fiz um contrato na vida. Eu fiz isso, nunca, na prática, a prática não existe. A prática, de fato, não existe. Talvez tenhamos que, de fato, privilegiar a prática, mas não no seu sentido tradicional, mas no sentido que o Lobão traz. Ou seja, a prática como empiria. A prática através de uma reflexão sobre ela. Ou seja,
não é a prática por praticar, e é o estágio que foi criticado por alguns aqui, o estágio que você vai lá, faz uma petição, vai para o escritório, de fato você é mão de obra barata, você vai para o escritório de advocacia, você é mão de obra barata, é óbvio, né? Enfim, essa prática é uma prática irrefletida. Você repete porque alguém te mostrou como se faz. Você simplesmente utiliza um modelo. Você caminha até um local, te dizem o que fazer e conversar com um serventuário. Então, essa prática não deve existir. No entanto, pensar e compreender o direito contratual sem, de fato, construir, criar, elaborar um contrato, também é escolher entre um dos olhos. Ou seja, a grande dificuldade é que também existe um outro preconceito no mundo jurídico, no ensino jurídico, que é: a prática é uma coisa, a doutrina é outra. Não é praxismo versus dogmata. Ou seja, o dogmata, que é aquele que de fato não faz uma análise crítica do que trabalha, simplesmente reproduz dogmática jurídica, ele critica o outro prático pelo mesmo pecado dele. Qual? De reproduzir, só que de uma outra forma, de uma forma não refletida dentro de um círculo fechado da dogmática. Bom, então estamos conversando em torno de preconceitos e dogmatas. Ou seja, temos no comando de um processo do ensino jurídico aqueles que pensam dogmaticamente e refletidamente. E de fato, esse ensino ele só não está em crise quando as minhas ações elas sobem na bolsa de valores. De fato, a crise desse ensino ela só estará presente para alguns quando, de alguma maneira, a sua empresa, de fato, ela tem um valor de mercado diminuído. Essas questões que parecem, ou pelo menos para mim, são falsas, são questões, do ponto de vista da reflexão, ultrapassadas, elas, de fato, são questões postas, presentes e capazes de convencer, talvez não convencer, persuadir e reproduzir uma forma de se pensar o ensino jurídico, uma forma de se praticar o ensino, que é realizando grandes dissociações. Para você ser um bom advogado, e essa é uma grande burrice, para você ser um grande advogado, você tem que estudar na prática. Na prática que você de fato aprende. Na teoria de nada serve. A prática que vai lhe fornecer um instrumental. Bom, isso é de uma grande idiotice, isso é de uma falta de compreensão do direito absurda. Mas existe quem pense assim e reproduza. É um erro. Não existe como praticar sem conhecer teoria. Agora, é inconcebível que você aprenda ou busque debater, discutir e compreender criticamente o direito sem praticá-lo, sem observá-lo empiricamente. E aí, essa empiria, essa prática do direito, não é uma prática do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho. Essa prática é uma prática para a sociologia do direito, é uma prática para a antropologia, ou seja, pensar o direito na sua prática, o exercício, pensar como se pratica o direito. Isso é um papel da antropologia, isso é um papel da sociologia. Então a prática do direito não é exclusivamente, não é patrimônio exclusivo do direito civil, penal e etc. É, sim, a prática um espaço de reflexão dos estudos zetéticos, dogmáticos, e continuando com Theodor Pfiffer. É o espaço, sim. E é a partir dessa prática, dessa reflexão sobre a prática, que a gente pode, sim, construir um modelo diferenciado de ensino, sem as dicotomias dos dogmatas que não enxergam ou não querem enxergar na sua comodidade
que podemos, de fato, construir algo melhor. Então, o desafio que eu lanço, e é um desafio que eu lanço a todos nós, eu continuo a concluir sem uma conclusão propriamente, mas sim fazendo um clamor, questionando, pondo em dúvida, é a construção, sim, desses novos modelos de conhecer o direito, abdicando, e aí sim, esse é um ponto de partida do qual considero, né, inquestionável, um ponto de partida inabalável, abandonando as concepções dogmáticas de como se aprende, como se estuda o direito. Isso é o ponto de partida. Daí construímos um novo modelo, ou um modelo mais atento e razoável para o nosso tempo. Obrigado. 3 minutos. Bom, em 3 minutos, né, vou... Tranquilo. Eu gostaria de continuar insistindo na tecla da singularidade, né, e o problema exatamente que essa singularidade, né, que o direito se avoca, né, unilateralmente, ele se avoca a si, e ele produz teoria em relação a isso, né, de forma absolutamente complicada. Por exemplo, quantas profissões vocês acham que existem onde o diploma universitário não é a condição necessária e suficiente para o exercício da profissão? 10.527,5. O médico que lida com a vida sai da faculdade e pode exercer medicina. O bacharel em direito sai da faculdade e não pode exercer medicina, exercer o direito. Ele tem que fazer uma prova, ou seja, ele é culpado de ineficiência, ele é culpado de incapacidade previamente. Mas isso não é contrário, não tem a presunção da inocência, não tem a presunção, ou seja, o Estado considera que ele é incapaz, a garantia da constitucionalidade, né, que o Mário trouxe aqui, ela é exatamente o contrário, né? Ela é a garantia da incapacidade. Porque qualquer outro órgão de proteção à sociedade, qualquer outro órgão profissional, né, estabelece o seu controle e a defesa da sociedade em relação a um engenheiro que vai construir a casa, um arquiteto que vai fazer um projeto, um médico que vai salvar minha vida, a presunção da eficiência. A instituição universitária habilita o mercado, não é isso que todo mundo diz? Para ser profissional tem que fazer faculdade, para ascender socialmente eu tenho que fazer faculdade. No direito, para ascender profissionalmente, para reproduzir a elite burguesa, eu tenho que fazer a prova da ordem. E aí eu não quero discutir o conteúdo da prova da ordem, nem o formato da prova da ordem. Eu quero discutir a prova da ordem. Eu quero discutir por que a sociedade depositou quem? Eu não depositei isso nessa ordem, não. Eu depositei na instituição pública universitária. Mas são 600 mil alunos estudando em universidades que não têm condições de cumprir o que promete, mas é faculdade de medicina. As faculdades de medicina privadas não acontecem, faculdade que você paga R$6.000 e passa. E pode exercer, isso pode atender, e pode tentar salvar uma vida. Por que eventualmente o contrato, a propriedade, ou até a liberdade, vale mais do que a vida? Ou como é que é esse negócio da crise do ensino? Para mim não tem crise do ensino, tem crise da ciência, tem crise do direito. E o que está sendo chamado nesse projeto pedagógico que o Daniel falou, e eu acho que isso é fundamental, essa discussão, é chamar esse projeto pedagógico para saber que vamos colocar o direito, o ensino jurídico, a ciência do direito, aonde? Nós vamos construir um novo castelo para ele ou vamos acabar com o castelo? Esse é o desafio. Se vamos acabar com o castelo, vamos pensar o castelo todo. Vamos pegar o castelo todo, não vamos simplesmente botar agora uma ponte movediça que abre ou não abre, ou vamos fazer um elevador, vamos fazer um plano inclinado, vamos fazer um teleférico. Vamos pensar o castelo todo, tem que ser castelo. A sociedade quer o castelo. Ou o que a sociedade está pensando da gente? Porque realmente não há dúvida. Conforme foi colocado aqui no balanço dos 50% que o Roberto falou, vocês provavelmente estão nos 50% de dentro. Mas só para complicar mais o desafio que ele falou. E vocês acham que vai continuar tendo concurso público anualmente para todo mundo, ou a carreira do servidor público é de 35 anos? Vamos falar de 20, já que ele entra um pouquinho mais maduro e ele vai se aposentar. Os concursos vão parar. Vão acabar concurso para juiz, para procurador, para promotor, para defensor, porque o Estado vai estar montado para satisfazer a necessidade da sociedade e não a necessidade dos estudantes de direito que pretendem ser juízes, promotores, procuradores, defensores. Essa é a equação
complicada de ser respondida. Porque todo mundo hoje efetivamente entra lá nas minhas folhinhas iniciais para ser promotor, para fazer concurso. Só que os concursos vão acabar. E se vocês não se prepararem para fazer ciência, para fazer outra coisa, aí sim vocês vão ser extremamente competentes, extremamente bem formados e vão cair nos 50% do outro lado. De uns 10 segundos só para ficar. Tem uma coisa que eu não sei mais com você em relação ao exame de ordem. Eu posso dizer a segunda parte. A ABED tem uma crítica feroz ao modelo da prova. A prova é imbecilizante. A primeira etapa. Esquecendo essa discussão de fundo, só por um minutinho, para eu não ficar sem falar nada, a prova do exame de ordem, em tese, é uma prova habilitatória, certo? Então você deve provar a sua habilidade para ser advogado. Isso é medido pela segunda etapa. A primeira, ela só existe para uma única coisa, é peneirão. Como não existe condição de avaliar 50, 100, 200 mil provas discursivas, seriam necessários 4, 5 meses, eles fazem a primeira etapa, que é o peneirão, para só ter que corrigir 2.000, 1.700 provas discursivas. E quem disser outra coisa, pode dizer o que quiser, mas o motivo é esse. A primeira etapa existe só para peneirar, né? Porque não tem condição de avaliar, porque você só é avaliado de fato na segunda etapa. A segunda etapa da prova, que é a habilitatória. Voltando a essa questão de teoria prática, eu acho que assim, o que o Lobão falou, o que o Renan falou está corretíssimo, eu concordo inteiramente, e eu quero insistir nisso assim, olha, essa discussão ela passa por duas palavrinhas que uma eu citei rapidamente e o Lobão retomou agora, e outra que o Lobão citou rapidamente, eu quero retomar agora, que é projeto pedagógico a primeira e extensão a segunda, né? O curso de Direito, se ele não for pensado organicamente como um todo, mas continuar com essas dicotomias, aqui é a teoria, aqui são as disciplinas práticas, aqui está o estágio, aí lá no cantinho bonitinho, na torre mais alta do castelo está a pesquisa, né? Enquanto a gente não perceber que é uma coisa só, sabe, eu sempre disse isso, eu não consigo entender essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu nunca vi ninguém falando de indissociabilidade de cabeça, tronco e membros, porque é uma coisa óbvia, cabeça, tronco e membros é um corpo só. E quanto mais a gente fala na tal da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, parece que são três coisas que tem que andar juntas, quando elas são uma coisa só também, são três dimensões do mesmo processo de formação universitária, né? Então assim, primeira grande questão é essa, projeto. Se você não tiver clareza do projeto, não funciona. O estágio, ele é fundamental, é o elemento central do curso, a prática, a teoria também, mas eles têm que ser compreendidas dentro de um todo. Não é o que eu acho, o que o Fragale acha, do que o Rogério acha, é o que o corpo docente e o que o corpo discente, ou seja, o que a comunidade acadêmica da UF acha. E como é que eles vão trabalhar? Juntos. Porque senão a gente vai continuar fazendo voo cego. Sai, vamos viajar? Vamos agora. Para onde? Não sei. Por onde? Não sei. De quê? Não sei. É assim que é ensinado direito no Brasil. Cada um vai para a sala, faz o que bem entende, tem uma noção genérica, uma frase bonita, que em tese é a missão do curso, né? Formação de profissionais com consciência crítica, habilitados para o exercício da prática jurídica, não apenas na visão técnica, mas igualmente as suas dimensões histórica, sociológica, filosófica, antropológica e outras lógicas mais. Não é esse, é o discurso que todos os cursos têm. Mas como é que faz isso? Como é que a disciplina de ED vai fazer isso? Como é que a metodologia de avaliação vai fazer isso? Como é que as ações de pesquisa, de extensão, como é que o estágio, como é que as disciplinas do final de curso, como é que as linhas de pesquisa, como é que os projetos de monografia, como é que tudo vai fazer a elaboração do projeto? Se a gente não tiver essa clareza, nada disso funciona.